Vozes do verbo. Vozes são a forma em que se apresenta o verbo para indicar a relação que há entre ele e seu objeto. Há três tipos de voz. Ativa. A voz é ativa quando o sujeito é o agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo: Diego feriu o animal. Passiva. A voz é passiva quando o sujeito é o paciente, isto é, sofre a ação do verbo. Diego foi ferido pelo animal. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Analítica é quando formada por verbo auxiliar seguido de particípio. Exemplo: o chalé foi alugado. Sintética ou pronominal é aquela formada com o verbo acompanhado do pronome oblíquo se, chamado, no caso, de pronome apassivador. Exemplo: aluga-se um chalé. Reflexiva. A voz é reflexiva quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, isto é, pratica e sofre a ação do verbo. Esta voz se forma com o verbo e um dos pronomes oblíquos, me, te, se, nos e vos. Exemplos: eu me feri, que é igual a mim mesmo. Tu te feriste, é a ti mesmo. Nós nos ferimos, a nós mesmos. O verbo reflexivo pode indicar também a reciprocidade, isto é, uma ação mútua de dois ou mais sujeitos. Exemplos: Maria, Lucy e eu nos estimamos, que isso significa mutuamente. Os dias se sucedem calmos. Sucedem um ao outro. Para se converter uma frase da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, procede-se assim: não se destruiu o prédio. É voz passiva sintética. Não foi destruído o prédio. Voz passiva analítica. Então, troca-se o pronome se pelo verbo auxiliar, conjugado na mesma forma em que estava o verbo da passiva sintética. Passa-se o verbo da voz passiva sintética para o particípio. Passou de destruiu para destruído. O sujeito é o paciente em ambos os casos. Em ambos os casos ficou o prédio. Para converter um verbo da voz ativa para a voz passiva analítica, coloca-se o verbo ativo no particípio e conjuga-se o verbo auxiliar na mesma forma em que estava o verbo ativo, fazendo a devida concordância com o sujeito. O sujeito da voz ativa passa a agente da passiva. O objeto direto da voz ativa passa a sujeito da passiva. Exemplo: voz ativa: o médico operou o doente. Voz passiva: o doente foi operado pelo médico. Voz ativa: o médico operará o doente. Voz passiva: o doente será operado pelo médico. Quando o verbo ativo vem precedido de um verbo auxiliar, este não sofre transformação na passagem para a voz passiva, exceto a exigida pela concordância. Como norma prática, pode-se proceder assim. Primeiro, coloca-se o último verbo, o principal, no particípio. Segundo, conjuga-se o verbo ser na forma em que estava o verbo principal. Exemplo: voz ativa: os técnicos estão procurando uma solução. Voz passiva: uma solução está sendo procurada pelos técnicos.